paz, que bom ter você aqui comigo nessa nosso encontro diário, nessa nossa live de bênção. A gente compartilha pensamentos, devocional, né? A gente fala um pouco daquilo que Deus tem ministrado na nossa vida. E eu quero hoje, o nome da nossa live é Live 828, é live voltada para o propósito, o seu chamado, os desafios de alguém que tem um chamado de Deus, de servir o Senhor, de querer fazer o melhor para Deus, ver o nome do Senhor sendo exaltado, famílias sendo tocadas pelo Senhor. E é bom que a gente tenha o Senhor do nosso lado, nesse tempo especial que a gente vive, né? Esse tempo diferenciado. E eu quero te convidar para a gente ficar junto esse tempinho aqui, em nome de Jesus. Que bom ter você aqui, meu irmão Daniel. Que Deus te abençoe muito. Seja muito bem-vindo. Que o Senhor possa ministrar muito no teu coração. Fica aqui com a gente vai compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu quero trazer aqui para a gente conversar um pouco aquilo que Deus ministrou no meu coração, tá bom? Vamos orar, porque nada melhor do que oração, né? Pai, obrigado por esse tempo. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos que estão aqui comigo nesse encontro da tarde, Senhor, nessa quarta-feira, comecinho do mês de novembro. E nós já entendemos o teu cuidado, Senhor. Te agradecemos pelo mês de outubro, porque tu abriste todas as portas e cuidaste de nós. Aqui estamos nós em novembro, apresentando esse mês a Ti. Abençoa as nossas vidas, abençoa nossas finanças, nossas famílias, filhos, parentes. Abençoa nosso trabalho, nossa vida financeira, Jesus, nosso trabalho, aquilo que a gente faz, que seja para a glória do Teu nome. Eu abençoo cada um dos Teus servos. Eu abençoo aqueles que entraram nessa live agora, os que vão entrar ainda, os que vão assistir depois, e todos aqueles onde essa palavra alcançar, que ela volte trazendo muitos frutos e seja uma bênção, que abra portas, que traga cura, que traga direção, revelação, proteção, resposta. Abençoa as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra. Normalmente nós falamos sobre propósito e hoje eu ficaria para falar sobre o chamado. Mas eu quero compartilhar contigo uma palavra que nós ministramos no domingo, relacionada à família. E eu quero usar o texto de 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 até o verso 8. Esse texto bíblico, ele conta a chegada de Davi em Ziclag, quando ele entra em Ziclag e ele vê a cidade tomada, a cidade foi roubada. Davi deixou a família dele em Ziclag, junto com os seus soldados, fizeram lá um quartel-general e deixaram uma família naquele ambiente de proteção, não só a família de Davi, como a família de todos os que o acompanhavam. E eles saíram dali e foram para os filisteus, ali atrás de alianças, porque Saul estava à procura de Davi, e Davi estava num tempo muito bom, de muito crescimento, de muita conquista. Davi se tornou o herói nacional. E o texto de 1 Samuel, capítulo 30, nos traz alguns ensinamentos que eu acho que é muito apropriado para nós nesse tempo que a gente vive aí. Diz assim, 1 Samuel 30, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e tinham ferido a Ziclag e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam lá, tanto grandes quanto pequenos. Ninguém matou, levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram na cidade, encontraram-na queimada a fogo, e as mulheres, filhos, filhas levadas cativos. Davi e o seu povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Eu não sei se você conhece essa história, não sei se você já leu sobre essa história. Eu aconselho você a dar uma lida,
meditada no que acontece aqui, como nós havíamos falado. Esse momento é um momento que quebra o ritmo que Davi estava, é um momento de reflexão, um momento de aprendizado. Nada melhor para nos ensinar do que momentos difíceis. Seu momento difícil, ele se torna o seu melhor professor, o seu melhor mentor, porque é importante você dar, na dificuldade, você tem tempo para parar e rever e medir ali os seus indicadores, a bússola, a rota, saber quem é quem. A Bíblia, ela identifica isso, identifica que são em momentos difíceis que aparecem quem realmente é amigo e quem não é. A Bíblia diz assim, olha, e eu gosto de seguir o que a Bíblia me ensina. Em todo tempo ama o amigo, mas é na angústia que nasce o irmão. Davi estava num ritmo muito bom. Ele vem conquistando, ele vem fazendo aliança, ele vem aumentando e expandindo seu território. Davi se torna uma pessoa conhecida em vários lugares. Tanto que você vai ver ali que o próprio rei, o rei dos filisteus, ele diz, esse é o grande Davi, o cara que é famoso. Saul, a sua liderança está perdido, Saul está confuso, vai buscar na feitiçaria um direcionamento para a sua vida. E Davi está numa conquista muito grande. E ele se depara, quando chega na cidade de Ziclag, onde ele tinha deixado a sua família, ele se depara com um problema muito complicado, uma coisa muito maior do que ele. Ele se depara com um inimigo, os amalequitas. Amalequitas, eles são inimigos de Davi, do povo de Israel, e eles dão com ímpeto. Quando a Bíblia diz que dão com ímpeto, eu quero que você traga à memória o que aconteceu no 7 de outubro lá em Israel, que o inimigo entrou ali dentro e causou um profundo estrago emocional, estrago físico. Foi uma crueldade, uma desumanidade que até falar é muito complicado, imagina se assistir. E Davi, ele ficou ali paralisado diante daquela cena. E ali ele entendeu uma verdade que eu quero que você entenda também. Eu quero que você compreenda o que eu vou te falar agora, em nome de Jesus, que o teu coração seja aberto, o teu entendimento espiritual seja aberto para você entender essa verdade que está escrita aqui. Você tem um inimigo, ele é muito real. Uma das melhores estratégias do inimigo, do diabo, é convencer que ele não existe. Imagina se você é convencido que não há perigo, a tua realidade, a tua forma de agir é outra. E Davi, ele estava numa velocidade, numa força que ele não imaginava que o inimigo fosse ser tão cruel a ponto de atacá-lo da maneira como atacou. E aí eu quero tirar lições dessa situação. Saiba que o teu inimigo, ele é estrategista. Você não está lidando com um inimigo bobo. Tem pessoas que tratam o diabo, o Satanás, como se fosse um idiota. Não é. Ele é um príncipe. O próprio Jesus o chamou de príncipe. E disse, ele, príncipe deste mundo, está vindo e eu não tenho nada com ele. Ele tem um domínio sobre esse mundo, a estratégia dele. Mas eu estou protegido pelo Senhor, você está protegido pelo Senhor, e é preciso você pedir direção ao Senhor o que se deve fazer. E a palavra me dá alguns argumentos aqui que eu preciso entender. Quando esse inimigo ataca, ele ataca primeiro. Ele ataca quando você não está prestando atenção, ou quando você não estiver presente. Então tem áreas da tua vida, tem momentos na tua vida que você não cuida, e é lá que ele vai agir. Um outro momento, ele ataca quando você não souber. Fica imaginando que o inimigo vai te atacar quando você estiver preparado, atento, alerta. Não. Ele está estrategicamente te estudando e procurando um momento de vulnerabilidade sua.
Veja que Davi não estava lá. O inimigo atacou por uma área que ele não sabia. Ele não avisa, e o pior inimigo é aquele que não tem cara. Esse é o pior inimigo. É aquele que você não identifica. É aquele que você não sabe que é inimigo. Esse inimigo, esse adversário, esse aí é o pior. Lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo gasta um cuidado especial em escrever para essa igreja. A igreja de Corinto, irmãos, é uma igreja poderosíssima. É uma igreja onde os dons, todos os dons estão lá. Era uma igreja viva, uma igreja calorosa, uma igreja próspera, uma igreja onde você via o poder de Deus, uma igreja aconchegante. E Paulo, ele mostra os problemas que tinham dessa igreja, dentro dessa igreja, quando ele escreve a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios. E ele mostra ali no seu escrito o perigo que aquela igreja corria por achar que eles eram tão espirituais a ponto do inimigo não tentar atacá-los. E aí ele diz lá em 2 Coríntios 11 e 14, eu vou ler, eu acho que é melhor o texto lido, né? Eu vou ler aqui, eu gosto de ler até para fixar um pouco na sua memória. 2 Coríntios, lá no capítulo 11, lá no verso 14, que ele fala assim: pois não é de admirar o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois, que os ministros se transformem em ministro da justiça, o fim dele será conforme a sua obra. Paulo está chamando a atenção, dizendo o seguinte, que muitas pessoas, eles se introduziram na igreja, se dizendo servos de Deus, se dizendo temente ao Senhor, e eles ensinaram o povo equivocadamente, confundiram o povo, convenceram o povo de que o certo não é tão certo e o errado não é tão errado. E aí ele fala esse alerta aqui, ó, não é de admirar, porque o próprio Satanás se veste e se apresenta em forma de anjo de luz. Você para imaginar perigo que se corre em achar que aquele anjo que está na sua frente, o anjo de luz, na verdade é um demônio. E essa estratégia, ela é muito bem criada, ela é muito bem planejada para poder roubar, tirar de você o seu cuidado, o seu alerta. Imagina quando você está num ambiente onde esse ambiente é um ambiente perigoso, um ambiente onde pede muito de você, um ambiente onde as pessoas não gostam de você, onde você vê nos olhos das pessoas ali uma crítica, presta atenção que você fica mais esperto, você fala menos, você escuta mais, você se porta, você olha se o zíper está fechado, não é verdade? Você toma cuidado com quem você fala pouco. Paulo quer alertar os irmãos isso, a Bíblia quer alertar você, eu quero te alertar isso. Nós estamos vivendo num tempo aonde tudo parece muito bonito, muito perfeito. Você abre as suas redes sociais e todo mundo está sorrindo, todo mundo está bonito, todo mundo está feliz, as coisas parecem que estão dando muito certo, só que o próprio Jesus diz o seguinte: quando disserem que há paz, não há paz, toma cuidado. E entra essa estratégia dele com muito cuidado para poder roubar de você e atacar você. E qual é o objetivo dele? Onde é que você acha que ele quer atacar? Onde você acha que o inimigo ele tem o foco? Veja que lá em 1 Samuel, no capítulo 30 que nós lemos, diz o seguinte, que ele levou cativo. Olha isso aí, isso é uma palavra interessante você prestar atenção. Ele levou cativo. O que esse inimigo quer? Qual é a área que ele atua? Ele tem algumas áreas que o inimigo ele foca para atacar. Ele ataca dinheiro. Sabia que há mais divórcios por questões financeiras do que por falta de amor? Ele ataca por causa de dinheiro, ele ataca os filhos, ele ataca a saúde, ataca casamento, ataca vida espiritual, ataca vida emocional.
esse inimigo que nós estamos falando, que atacou lá em Ziclag a Davi, e que esse adversário, que o Senhor Jesus não deixa dúvida, ele tem o mesmo objetivo, atacar. E ele atacar o quê? Essas áreas: financeira, filhos, saúde, casamento, vida espiritual, vida emocional. Lá em Coríntios, lá em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, verso 3 e 4, diz assim, que ele levou cativo, ele não matou ninguém, isso tem um segredo aí, ele levou cativos, ele levou cativo mulheres, levou cativo jovens, levou cativo filhos. Isso aí, doutora Juliana, que bom ter você aqui. Família, ele quer cativar, ele prende, ele cativa o pai, o homem, a mulher, os filhos, a casa. E ele cativa onde? A mente. Nesse texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios, nós falávamos de Coríntios, Paulo, olha o que Paulo diz aí em 2 Coríntios capítulo 10, verso 6, ele fala assim, 4, ele diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha isso aqui, as armas na nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir pensamentos, fortalezas mentais, cativeiros mentais, prisões mentais. E como é que se constrói isso? De que maneira o diabo trabalha para convencer alguém de que o errado não era errado, como o errado deveria ser errado? Você tomar determinadas posições hoje significa basicamente se arrumar um problema, você ser cancelado, ninguém querer te ouvir, porque a tua fala ela vai contra um sistema. E aí entra o que eu quero chamar a sua atenção: cuidado com a sua mente. O inimigo, ele não vem mais com cara de diabo, esquece isso, o diabo tem mais cara de diabo não. Inclusive você não pode mais nem estar falando muito de diabo, porque tem até leis que o protegem. Não tem mais cara de diabo. Inimigo não tem mais cara de inimigo. Adversário não tem mais cara de adversário. Não se tem. Você imagina que Eva, sinceramente, aquela serva de Deus, aquela mulher que andava com Deus, de todas as mulheres da terra, nenhuma teve um acesso a Deus tão profundamente como a própria Eva teve. Ela falava com Deus, ela e o Adão, toda tarde, ao cair da tarde. O próprio Deus andava no jardim com eles. Vocês têm noção do nível que é isso? Da profundidade, da autoridade, da glória que é isso? A autoridade que Adão tinha quando ele andava nessa terra, os animais não o atacavam, porque ele tinha o domínio sobre todas as coisas, Deus o entregou. E essa Eva, essa mulher, ela perde tudo isso porque foi convencida pelo diabo, foi convencida por ele a desobedecer a Deus, a comer daquela fruta. Aparentemente não faz sentido. Como que você troca isso? E você vê pessoas hoje trocando a vida abundante em Deus, trocando família, trocando o melhor de Deus por uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido você abrir mão disso aqui por isso. O que está havendo é o convencimento, essa estratégia. O diabo não tem pressa, o diabo sabe como convencer você. E aí, como é que eu posso vencer isso? Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Cuidado com as estratégias. A Bíblia, eu gosto de citar a Bíblia e gosto de incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, porque quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu tenho intimidade com a palavra, mais o meu entendimento espiritual é aberto. Veja que o que fez Jesus vencer Satanás ali em Mateus capítulo 4, naquele monte da tribulação ali, da provação, que ele estava cara a cara com o diabo, e o diabo o oferecia
oferecia convites, estratégia. O que fazia ele vencer a palavra? Está escrito, está escrito. Esse convencimento ele é interno. Essa palavra, essa luta é interna. Entenda bem, o argumento é interno que vem aqui. Então, quanto mais eu estiver alimentado da palavra, qualquer que seja a estratégia, o convencimento, a forma, a fala, a palavra combate. É por isso que ela é escudo para o que nele confia. O escudo, essa palavra, ela é escudo. Se eu não tenho um alimento na palavra, se eu não tenho esse tempo com a palavra, não gosto de ler a Bíblia, eu canso, durmo, sei lá o que, dá sono, não tem tempo, eu tenho uma argumentação fraca. Por isso que eu convido você para ler a Bíblia. Amém? Dani, que bom ter você aqui. Deus abençoe seu trabalho. Gel Anselmo, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, né? Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos na nossa live 828. Estou falando a respeito de 1 Samuel 30. Como vencer em momentos tão desafiadores. Estamos falando das estratégias do inimigo, a crueldade que ele é, covardia que ele é, como ele age. A segunda coisa que o inimigo gosta de agir é quando você está cansado. Uau, cuidado. Tem dois momentos que são muito perigosos, muito perigosos. Perigosos para a sua vida e perigoso para a minha vida e para todo mundo. Primeiro momento é quando você está muito bem, as coisas estão fluindo as coisas estão enriquecidamente boas. Imagina, tá tudo muito bem na tua vida. Essa hora é para você ligar todos os seus alarmes e ficar de prontidão. Por quê? Porque o inimigo, quando você está muito bem, você relaxa, você dá aquele sorriso, as coisas estão tranquilas. E outra é quando você está muito cansado, é o extremo, é do outro lado. Davi, em 1 Samuel, capítulo 30, ele sai lá do encontro com os filisteus e ele anda mais ou menos aí uns 2 dias de cavalo. Mãe Gabriela, seja bem-vinda, Deus abençoe você e sua família, bom ter você aqui. Ele anda mais ou menos aí uns 2 dias, vamos botar 2 a 3 dias andando com aquele pessoal até chegar em Ziclag. Ele estava fisicamente cansado, ele estava debilitado. E quando você está cansado, você não tem muito raciocínio, você não tem muita paciência, você não tem muito tempo para parar, para compartilhar, para ouvir, para falar. Você está cansado. E é nessa hora que aparece ali. É nessa hora que aparecem os piores pensamentos, é nessa hora que aparecem as piores pessoas, é nessa hora do seu cansaço. O Elias é um bom exemplo para nós. Elias estava cansado. Lá ele desafia lá no capítulo em 1 Reis, capítulo 16 ou 17 ou 18, algo assim. Ele desafia os profetas de Baal, ele mata os profetas de Baal, ele desce aquilo ali, porque Jezabel está atrás dele, ele anda mais de 100 quilômetros e ele faz uma oração que está lá no capítulo 19, mais ou menos assim: tira a minha vida, Deus, eu não sou melhor do que ninguém, eu estou cansado, é difícil. Ou seja, ele tá cansado, fisicamente cansado, ele está estressado, ele está com medo, está com fome. Uau, é o cenário do horror. Vera, que bom ter você aqui, que Deus abençoe. Vera, querida, lá na Suíça, Deus abençoe sua vida. Ele está extremamente cansado e muitas vezes, cansado, você toma a decisão errada. Não tome decisões definitivas em momentos transitórios, em sentimentos transitórios. Não faça isso. Antes de tomar decisão, pensa, ora, busca, pede conselho, calma. E principalmente quando estiver cansado. Cansaço é cruel. E aí, o inimigo ele atua nessa hora, na hora do cansaço. Sabe? Como que o Davi fez para vencer? Como é que o Davi ele saiu dessa situação aí, ele mudou essa história, chegou no outro caminho? Tem 2 pontos aqui que o Davi me ensina e eu quero compartilhar com você o que eu aprendi com o Davi, tá bom? Fica aqui comigo. Jonathan, seja bem-vindo. Primeira coisa, Davi, ele sabe que o inimigo, ele é inimigo, ele não está de brincadeira, ele está a fim de arrebentar, a fim de destruir você. O que ele faz? O que o Davi
faz? Ele entende uma coisa: sozinho ele não vai conseguir. Sozinho ele não vai conseguir. Então não fica só. Não adianta essa batalha. Essa batalha ela não foi feita para você entrar nela sozinho. Não fica só. Não entra nessa guerra só. Não encara esse inimigo sozinho. Você não adianta insistir nisso. Presta atenção no texto que diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é contra indivíduos, é contra a igreja, é contra a noiva. Por isso que você precisa entender isso. Não vai só brigar com o diabo. Procura alianças. Procura pessoas que amem você, que estejam dispostas a cuidar de você. Davi sai para essa luta e é interessante que ele sai com 600 pessoas, mas no meio do caminho 200 não aguentam e voltam, ficam só 400. Davi pega com esses 400 e vence. Tem uma lição importante aqui para mim e para você. Tem sim. Sabe, tem pessoas que elas, por mais que você acredite que elas vão entrar nessa guerra, elas não vão entrar. Então não cobre delas. Não perde seu tempo com essas pessoas que diz uma coisa e não cumpre. Ou que você cria expectativa com elas. Existem o dobro de pessoas que estão do teu lado. Olha, 200 desistiram, mas 400 estavam. Ao invés de Davi perder tempo com aqueles 200 que foram embora, tanto que gerou uma confusão ali. Na hora que Davi recuperou o que tinha sido roubado, ainda pegou deles, os caras falaram assim: nós não vamos dar nada para eles não. Davi fala: dá sim. Vamos dar sim, nós vamos dar sim, porque eles sofreram a mesma dor que a gente. O que Davi está querendo dizer? Gente, eu não vou perder tempo, eu não vou perder força, energia com quem não quer estar do meu lado. Eu vou valorizar quem está do meu lado, quem se importa comigo, quem ora por mim, quem tem aliança comigo, quem está disposto a me fazer vencer. É aquela pessoa que pergunta para você como é que você está. É aquela pessoa que pergunta para você, vez por outra: você está bem? Como é que estão as coisas? Vai tudo bem na tua vida? Olha, conta comigo, oro por você, Deus me levou para orar. Gente, isso é importante, não fica alimentando mágoa, alimentando solidão. O maior, como é que eu posso te dizer, hein? A maior maneira que o diabo hoje está querendo é separar as pessoas, deixando você é frágil. Só você é frágil, sozinho eu sou frágil. Mas eu tenho um exército de quem? De servos de Deus comigo, de amigos, de crentes, de pastores, de líderes que estão nessa guerra comigo. Vem comigo, você não fica só, em nome de Jesus. Segunda coisa que o Davi fez, que venceu, fortaleceu em Deus. Uau! A gente finalizando aqui nossa devocional, essa palavra está falando com você? Fala aí. Fala, compartilha comigo, diz um amém para eu saber se essa palavra está falando com você. Eu quero saber quem está aqui comigo. Nós já estamos terminando. Em nome de Jesus, coloca um amém aí. Isso, amém, glória a Deus. Amém, amém. Coloca o coraçãozinho, coloca amém. Faz um movimento aí para eu saber se essa palavra está falando com você. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Fortaleça-se em Deus. Fortaleça-se em Deus, sabe, irmãos? Davi, ele olhou para toda aquela estratégia dele, a força que ele tinha, a história dele, e ele olhou para aquilo e viu o seguinte: de que vale tudo isso? De que vale tudo isso? Se eu perdi minha família, se eu perdi os meus bens, se eu perdi, de que vale? Eu não sou nada. E aí ele vai buscar quem? Ele vai buscar quem? Amém, irmã Gabriela. Amém, Fernando. Ele vai buscar em Deus. Ele vai saber que o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Ele adestra as minhas mãos nas batalhas para vencer. O Senhor é o meu amigo, o Senhor é o meu conselheiro. O Senhor vai guardar a minha entrada, o Senhor vai guardar a minha direita. E ele reconhece, gente, ele reconhece. O Davi reconhece, ele reconhece no pior momento ali. Dá uma lida depois, você está me devendo isso aí, de dar uma lida no capítulo, é o último, praticamente o último capítulo do primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Que todos os seus companheiros se levantam contra ele.
Davi é apedrejado, Davi é maltratado. Além dele ter perdido as pessoas que ele amava, ele ainda tem que encarar calúnia, traição, gente falando contra ele. Aquilo poderia gerar um caos emocional nele. Para pensar, pensa comigo. Cansado, roubado, sozinho, traído, mas ele vai para onde? Ele corre para o Senhor. E ali ele pega e gasta um tempo com Deus. Ele gasta um tempo com Deus. Ele chama o sacerdote, ele pega o éfode do sacerdote. No éfode do sacerdote, eu sei que você já sabe disso aqui, mas vai saber mais um pouco. Tem no peitoral do sacerdote ali, aqui no peitoral, tem um nome das tribos, dos filhos de Israel. E quando Deus falava ao sacerdote que havia alguma resposta da parte de Deus, cada letra da resposta brilhava, e o sacerdote ali escrevia para saber qual era a resposta. Por isso que eles pegavam o éfode, o que o Senhor vai falar, e ali a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, e todas as 12 tribos, cada letra direcionava a resposta. O que acontece com isso aí? O que eu aprendo, hoje nós não temos o éfode de linho, não tem, nem tem mais o éfode de linho do sacerdote lá em Israel. Mas nós temos a palavra do Senhor que nos direciona, nós temos a oração, nós temos a revelação dada por Deus. Nós temos pessoas que são instrumentos de Deus, e lá em Hebreus diz que, tendo Deus falado de várias maneiras através dos profetas, tem falado para nós agora através do seu Filho. Nós temos muitos caminhos pelos quais Deus pode te falar e evitar uma decisão precipitada, evitar uma fala precipitada, evitar um conflito desnecessário, uma frustração e um prejuízo ainda maior. Ele consulta a Deus, ele fala: eu posso ir, Senhor, eu vou, se eu for, eu vou ganhar, eu persigo, e Deus responde, persegue, vai. Deus tem estratégia certa, Deus tem a direção certa. Tem horas que Deus fala assim: espera, calma. Tem horas que Deus diz: é agora, fala agora, age agora. Tem hora que Deus diz assim: não quero que você faça nada. É bom ouvir o Senhor, e nesses últimos dias é importante você depender de Deus, depender da direção dele, seja o que for. Eu gosto da história de Abraão, que Abraão, o que Abraão faz? O rei olha para Sara devia ser uma mulher muito bonita, e ele se interessa por ela, e então o rei, olha o que o rei faz, vai para Abraão e fala com Abraão que ele quer tomar Sara para ser sua mulher. E sabe o que o Abraão fala? O rei poderoso, perigoso, rico, com exército. O Abraão, meio com medo, o rei fala assim: eu só não tomo ela por mulher porque ela é sua esposa. Ele fala: não, ela é minha irmã. De fato, o parentesco dela lá com Abraão fazia ela ser meia irmã dele. Ela é minha irmã? Não, ela é minha irmã. Pode levar. Está lá na Bíblia essa história. E o Abraão dá a Sara para esse rei, o faraó, que leva Sara. Imagina a situação. E sabe o que acontece? Quando o faraó vai tocar em Sara, o Senhor entra na história. E o Senhor dá uma coça lá no rei. O rei, apavorado, devolve. Você mentiu para mim, rapaz. Você quer que eu arrume problema para mim, rapaz? Essa mulher é sua mulher. Você conversa fiada aí para mim, dizendo que ela é sua irmã. Você quer acabar com a minha vida? Olha só. E sabe o que eu aprendo com isso aqui? Muitas vezes nós criamos problemas que não tem jeito, mas Deus vai lá e resolve. Deus coloca a mão, Deus resolve aquilo que eu criei na minha ignorância. Eu não sabia o que falar, estava vulnerável na hora, arrumei problema. Senhor, me tira dessa. Socorro, Ele tem solução, Ele tem estratégia. Espera Deus falar, espera a resposta dele. Davi vai até lá, Davi vai e encontra e vence, e a história é modificada. Para a gente terminar aqui esse nosso tempo,
Davi encontra, a primeira coisa que o Davi encontra está lá no verso 11, um egípcio. Por que ele encontra esse egípcio? Você já se perguntou? Nada da Bíblia, nada, nenhuma passagem na Bíblia está ali aleatoriamente, saiba disso, nenhuma. Toda palavra que tiver lá, tudo que tiver tem um significado, tudo. Nada está colocado ali, sei lá, Deus botou assim, não, tem um significado. Quando ele encontra esse egípcio, eu imagino que Deus estava querendo lembrá-lo do Deus que ele serve, que tirou o povo de Israel do Egito, do Deus que venceu a força do Egito, aquela potência, e humilhou, porque venceu uma guerra com piolho, um sapo, com úlcera, é humilhante perder uma guerra desse jeito. E Deus lembra para Davi que a força é dele. Eu quero que Deus te lembre que o trabalho que Deus colocou na tua mão foi Ele que fez, que você passou por todas as dificuldades e chegou até aqui por causa dele, que Ele cuidou de você até aqui, e Ele vai cuidar de você muito mais. Ele vai abrir portas onde você acha que não existe, Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai dar a direção certa, vai proteger você. Por isso é importante fazer como Davi, fortalecer no Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. A gente termina por aqui. Eu quero convidar você para segunda-feira a gente estar junto. Ora por mim. Nesse final de semana tem uma palestra, um encontro com jovens lá de Teresópolis. Vai ser um tempo maravilhoso. No domingo a gente vai pregar possivelmente lá em Três Rios também. Eu preciso da sua oração, do seu direcionamento, cuidando, orando por mim, abençoando a minha vida, para que Deus cada vez mais nos leve ao centro da vontade dele. Amém? Deus abençoe seu feriadão também. Você vai viajar, ou vai ficar em casa, ou vai trabalhar. Que o Senhor guarde a tua vida, que o Senhor guarde a tua entrada, que o Senhor guarde a tua saída, que o Senhor guarde você onde você for. Deus abençoe sua família, Alan, Gabriela, Dani, Daniel. Que Deus abençoe vocês de uma maneira extraordinária. Que vocês possam hoje ainda, hoje à noite, hoje, quando estiver dormindo, de hoje para amanhã, ter sonhos proféticos. Que o Senhor responda com clareza, responda assim, de uma forma tão direta que você possa dizer obrigado, Senhor. Ele fala, Ele é Deus. Amém? Vão orar comigo. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo mês que está começando. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, entregamos a Tua mão, nas Tuas mãos as nossas famílias, entregamos nas Tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que nós não sabemos, Senhor, lidar. Entendemos que há um inimigo que nos odeia, que é cruel, que é covarde. Nos guarda dele, nos livra. Na Tua oração Tu nos ensinaste a orar assim: livra-nos do mal, livra-nos de toda estratégia do mal. E nos abençoa nesse dia, nesse feriado, guardando-nos em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.